Hoje o Doc Talk recebe um convidado que é referência nacional quando o assunto é cirurgia plástica. Com quase 30 anos de carreira, ele construiu sua trajetória em uma família de médicos, especializando-se em estética e tornando-se um dos grandes nomes da rinoplastia e das cirurgias faciais no Brasil. Reconhecido pelo olhar atento à naturalidade e à individualidade de cada paciente, ele é um profissional que alia técnica, experiência e sensibilidade para transformar não só rostos, mas também histórias de vida. Vamos conversar sobre os bastidores da cirurgia plástica moderna, as transformações da área nos últimos anos e o impacto da beleza na sociedade de hoje. Seja muito bem-vindo ao Doc Talk, Dr. Rodrigo Mangaravite. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer contribuir, poder passar um pouco da minha informação, do meu conhecimento para seus seguidores, e informação sobre saúde, beleza é sempre bem-vindo, né? E bem-estar, né? Você é uma pessoa que aumenta a autoestima das pessoas. Sim. A gente estava comentando aqui nos bastidores a paixão dele pela profissão. Ele falando assim, minha mulher, ela cuida das finanças, dos problemas. E eu faço só o que eu gosto. Exatamente. E nada como a gente fazer o que gosta, né? Eu digo que eu sou cirurgião, né? E o centro cirúrgico é o meu lazer. Eu me sinto realizado quando eu estou operando. Todo trabalho tem a parte boa e a parte que não é tão agradável, né? Eu gosto muito de consultório, atender paciente. Mas para mim é a parte mais chatinha do trabalho. O centro cirúrgico que é o meu hobby. Você ama estar ali, né? No play. O play dele é costurando. Executando, né? Ali. Mas isso veio de família, né? Porque seu pai também era médico, é isso? Meu pai era anestesista, médico anestesista, né? Então, eu sou de uma cidade do interior. Então, desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Aí já no primeiro ano, nas minhas folgas, eu já ia para assistir cirurgia. Eu ficava no centro cirúrgico, em vez de ficar vendo o meu pai anestesiar, eu gostava de ficar ali, ó, olhando as cirurgias, então me encantava aquilo, né? Poder abrir e resolver um problema que o paciente tinha. Na época eu não via cirurgia plástica, eu via todas as cirurgias possíveis, né? Que eu acho que isso é importante para a gente desenvolver e ver o que a gente mais gosta, né? Então no início eu assisti a cirurgia e cresci assistindo isso e falando, é isso que eu quero operar. Eu acho que se eu não pudesse operar, talvez eu não fosse médico. Eu acho que você fez a especialização antes da faculdade, é isso mesmo? Quase isso. Então foi determinante a influência do seu pai na escolha do caminho da medicina? Foi algo que você sempre teve certeza que era isso que você queria seguir, fazer? Sim, eu sempre quis ser médico. Meu pai era médico, eu sou de cidade interior. Assim, a gente não tinha tanto campo, né? Mas meu pai também tinha fazenda, eu gostava muito de fazenda, mas o que eu queria mesmo era operar. Eu queria ser cirurgião, sempre quis ser cirurgião. Então, a experiência do meu pai, a dedicação que ele sempre teve, me empolgou muito, me animou muito em seguir aquilo, né? Só que eu não consegui seguir a área dele, que era anestesia. Eu fui para a área cirúrgica, que era o que eu mais gostava de fazer. Que bacana. E como é que começou esse seu encontro com a cirurgia plástica, a escolha por fazer isso? Também a sua técnica com rinoplastia e essa especialidade, hoje você é conhecido nacionalmente por isso, né? E como que você se encontrou nessa cirurgia? O que te tocou nisso para fazer com mais frequência e tudo mais? Então, a medicina tem esse poder de curar, né? De resolver o problema do paciente. E a parte cirúrgica é bem objetiva. Eu sempre fui muito objetivo, sempre fui muito focado no que eu queria, né? E como eu te falei, desde quando eu entrei na faculdade, eu vivia no centro cirúrgico. Tinha folga, eu ia para o centro cirúrgico, final de semana eu ia para o centro cirúrgico, abri mão de muitas coisas assim, que muitos jovens gostam de fazer, que eu gostava muito de acompanhar centro cirúrgico, né? E dentre todas as especialidades que eu vi, duas me encantaram. A primeira foi a neurocirurgia. Eu comecei a gostar, eu fui ver uma cirurgia de crânio, achei aquela coisa linda, maravilhosa, abrir, salvar, tirar quadro. E para muita gente é assustador, eu achava o máximo.
e comecei a acompanhar a neurocirurgia. Só que aí era muita sequela, você salvava vidas, mas os pacientes ficavam com muitas sequelas naquela época. Não tinha tanto recurso há 30 anos atrás como tem hoje, né? Nem de imagem, nem de procedimentos, né? Então isso me desmotivou um pouco. E continuando vendo outras especialidades, quando eu comecei a ver o pós da cirurgia plástica, a felicidade dos pacientes de estar bem, não que seja com a doença, mas estar feliz, curadas de um problema emocional, um complexo. A felicidade que esses pacientes davam para os cirurgiões que eu acompanhava era tão grande que quando eu comecei a ver isso, eu falei, isso que eu quero fazer. Quero poder proporcionar isso para as minhas pacientes, né? Então isso me encantou. E a partir daí, eu devia estar no 3º ano da faculdade, aí comecei a acompanhar a cirurgia plástica e de lá sempre foi acompanhando. Em relação à rinoplastia, que você me perguntou, das cirurgias plásticas, a rinoplastia é considerada mais complexa, porque a gente mexe com milímetros, né? Então, o residente, depois que a gente termina de fazer medicina, a gente faz residência de cirurgia geral e depois de plástica. Então, o residente, depois de 6 anos de residência, que ele vai começar a mexer na cirurgia de nariz. Eu, como era muito curioso, eu entrava muito em cirurgia, quando eu era residente, eu já acompanhava alguns cirurgiões. Eu tive a oportunidade de acompanhar um cirurgião que fazia muita cirurgia de nariz. Então, a cirurgia de nariz, que era o grande desafio, eu comecei a ver desde muito cedo. Comecei a me interessar por isso, porque era muito delicado, era uma cirurgia que cada nariz era de um jeito, cada paciente deseja uma coisa. Então me encantei com a rinoplastia e me dediquei muito a ela. Então por isso que quando eu comecei a fazer, quando eu saí da minha residência, eu já tinha uma prática muito grande. Então foi a cirurgia que eu mais realizei durante muito tempo, né? Que legal. E a influência das redes sociais, principalmente na rinoplastia, a gente consegue perceber um padrão único, assim, de procura das pessoas. Nós que viemos do mercado artístico, né, amor? Quantos narizes que a gente foi vendo ficar do mesmo jeito, fininho, pontudinho, e as pessoas, eu vejo pessoas ali, às vezes alguns cirurgiões que são meio tendenciosos a querer mostrar que, olha, é possível ter esse nariz, e é uma coisa muito individual, não é 100% preciso, mas as pessoas, elas buscam muito referências em outras para buscar esse tipo de cirurgia hoje em dia, né? Sim, a rinoplastia é uma arte, né? Porque o que acontece? Lá no início, há 30, 40 anos atrás, no meu início, né? O nariz era muito padronizado, era uma cirurgia redutora. Sim. Você tinha uma técnica e fazia aquela técnica para todo mundo. Para muitas pessoas ficavam boas, para muitas não ficavam boas, ficava aquele nariz artificial. A cirurgia de nariz evoluiu muito, tá? E hoje em dia a gente consegue moldar o nariz de acordo com o que o paciente quer. Tá? Hoje em dia nós temos recursos técnicos que não tem mais aquela coisa de um nariz de plástica. Nas redes sociais, hoje em dia a turma mostra muito resultado. Hoje em dia já é permitido mostrar resultado, que um tempo atrás não era. Mas os pacientes que chegam até mim mostram resultados muito padronizados. E é o que eu procuro evitar. Na minha consulta eu sempre converso com o paciente para saber o que incomoda no nariz, o gosto que a paciente tem pelo nariz, ou o paciente, né, que eu opero muito homem também. Então o que acontece? Não é o nariz que vai ficar bonito em todo mundo. Cada pessoa tem um rosto. Então o nariz que pode ficar bonito em você pode não ficar bonito em você. Então a gente procura fazer um trabalho personalizado. A gente procura entender o que o paciente não gosta, procura entender o que o paciente acha bonito em um nariz e a partir daí a gente traça um plano cirúrgico personalizado para aquele paciente. Tá? As redes sociais ajudaram muito porque as pessoas começaram a ver melhores resultados. Que antes das redes sociais, a gente via narizes pela rua e via assim, poxa, aquele nariz ali está muito feio, está muito mal operado. Mas o nariz que está bem operado, você não diz que está operado. Né? O legal é esse. Uhum. O problema da rinoplastia é esse, que o mau resultado você vê. Sim. O bom resultado, você não vai falar que está operado. Então você está vendo uma pessoa com o nariz lindo, você, poxa, que nariz bonito. Mas deve ser operado e você não diz que está operado. Será que é? Será que não é? Não é? Fica aquela questão. Dúvida. E tanto que minha paciente, quando volta, né, para as revisões, para os acompanhamentos, eu sempre ouço isso, é uma coisa que eu gosto muito de ouvir. Ah, doutor Rodrigo, estou recebendo muito elogio, mas não fala que eu operei o nariz? Me perguntam se eu mudei o cabelo, se eu emagreci, se eu engordei, se eu estou maquiada, mas não falam do nariz.
E é isso que as pessoas querem hoje, quer ter essa mudança sutil, não quer uma mudança radical. Sabe? Então, esse detalhe da rinoplastia que é o que me encanta muito e que é o grande dificuldade de realizar. Hoje em dia, para você fazer uma rinoplastia, você tem que ter um treinamento muito longo, né? Não é qualquer cirurgião que sai fazendo uma rinoplastia. Precisa realmente ter muito detalhe, muita técnica. E você treina outros profissionais em congressos, Sim. né? Sim, sempre participo de congressos, dando aulas, né? Durante quase 6 anos eu fui professor no Rio de Janeiro, na Santa Casa de rinoplastia. Tive muitos residentes que ensinei muito a rinoplastia. Hoje não faço mais, hoje eu só em congressos, né, que eu dou aulas, e eventualmente tem fellows que vão me acompanhar. Tem cirurgiões de outros estados, outros lugares que querem acompanhar, ficam comigo acompanhando a rinoplastia para aprender um pouquinho da técnica. Ai, que legal. Mas é sempre bom, é um prazer sempre ensinar, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente deixa um legado, né? Com certeza. E houve uma evolução de tecnologias também que facilitaram a rinoplastia desde a época que você se formou até agora? Ou as técnicas são basicamente as mesmas mesmo e a experiência que faz total diferença? Então, em relação à tecnologia, até tiveram algumas. Tá? O que as pessoas morrem de medo de mexer no osso, né? O grande medo da rinoplastia, tem que quebrar o osso, é um trauma, martelo. Isso não existe mais, né? O osso no nariz é um ossinho fininho, parece uma casca de ovo. Então existem aparelhos que cortam com muito menos trauma. Mas a grande evolução da rinoplastia, eu acho que é a parte filosófica, que há uns anos atrás, a ideia era reduzir o nariz. Hoje a ideia é remodelar. Você pode ter um nariz um pouco maior, porém com um formato bonito. O que deixa o nariz bonito é o formato, não é o tamanho. Tá? Então, um nariz harmônico, com a ponta definida, com um dorso mais equilibrado, tanto que você consegue deixar uma pessoa que não tem um nariz bonito só com maquiagem. O maquiador consegue dar linhas, dar contorno. Faz uma sombra aqui, né? Não é? A ideia nossa é fazer isso na estrutura do nariz. Não é há 50 anos atrás, a ideia é ter um nariz pequeno e arrebitado. Hoje em dia, não. Você tem que ter um nariz equilibrado com o seu rosto. Então, o que mudou mais, do meu ponto de vista, é a filosofia. É reestruturar, remodelar e não reduzir. Muito legal. E você chega e fala, não vou fazer desse jeito, as pessoas aceitam? Já aconteceu várias vezes. O paciente me pede uma coisa que eu acho que não vai ficar legal. Ou então o paciente está com muita dúvida, está um conflito. Às vezes eu vejo que não é a cirurgia que vai resolver. É um momento delicado, né? Porque ninguém quer lidar com rejeição. Não vou te operar. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas eu já falei várias vezes, olha, o que você quer eu não vou conseguir. Eu vou por essa linha. O que você quer eu não vou conseguir, eu acho que o objetivo da sua cirurgia, a sua expectativa eu não vou alcançar. Aí eu tento não fazer. Porque imagina, um paciente chega para mim e pede, uma vez chegou uma mulher que ela trouxe a foto da LaToya Jackson, a irmã do Michael Jackson, que tem um nariz quase igual ao do Michael Jackson. Ela falou que era esse nariz, eu achei esse nariz lindo. Olha que situação. Oi. Olha que situação. Porque o meu compromisso é fazer meu paciente feliz. Né? Então, se o paciente me pede um nariz um pouquinho mais delicado, eu vou fazer. Se o paciente pede uma mudança muito pequena, eu vou fazer. Por mais que eu ache assim, poxa, poderia ter ficado mais bonito, mas a minha paciente está feliz, eu estou satisfeito. Mas criar uma heterogeneia, um nariz desse é um nariz defeituoso, provavelmente ela não ia nem respirar. Aí vai contra os meus princípios. Aí eu prefiro não fazer. Então, quando eu vejo que o paciente, o problema não é o nariz, é um problema muito além daquilo, eu recuso várias vezes, não faço a cirurgia. Essa questão do padrão hoje é muito louco, porque a gente não vê só pessoas mais velhas querendo mudar, né? As pessoas, elas já começam a se incomodar muito cedo. Sim, muito cedo. Você vê, assim, que adolescentes de 18 anos já estão com parte no nariz, com silicone, né? Muitas. O que você acha disso como profissional? Roberta, então, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu, assim, na minha consulta, eu gosto de conversar, eu fico pelo menos 1 hora com o meu paciente na primeira vez, né? Então, eu gosto de conhecer um pouquinho, entender um pouco mais dos pacientes. Existe uma linha que diz que você só pode fazer isso na rinoplastia acima de 16 anos, no rapaz acima de 18 anos, prótese de mama acima de tantos anos. Nós, como médicos, a gente precisa ajudar os pacientes.
Então, uma vez chegou para mim uma paciente, 14 anos, veio com a mãe, tinha acabado de fazer 14 anos, com o nariz muito grosseiro para o rosto dela. A menina sofria bullying na escola, sabe? A menina não queria sair de casa, porque tinha um nariz que realmente estava desproporcional ao rosto dela. Por que não ajudar? Sabe? Então, hoje em dia, até com rede social, é claro que o extremo eu não vejo de uma forma positiva. Mas você ajudar uma pessoa... Tem crianças de 7 anos que não vão na escola por causa de orelha mano. O garoto começa a deixar o cabelo crescer. A menina ainda deixa o cabelo, faz, amarra, esconde. Mas qual é a idade ideal? A idade é quando você vê que tem necessidade. O importante é o relacionamento médico-paciente. Eu tenho muitos pacientes adolescentes, eu opero muitas meninas de 14 anos que já querem operar para a festa de 15 anos. Mas às vezes é um detalhe tão pequeno que eu consigo dizer que dá para esperar um pouco mais. Quando a gente vê que o paciente está sofrendo, é uma coisa que incomoda, chega ao ponto de me procurar, fazer uma consulta, é porque realmente está incomodando. E você não imagina a felicidade dessas pessoas, sabe? Aí volta naquilo que me levou para a cirurgia plástica, poder proporcionar. Normalmente tem uma história, né? É um roteirozinho. Vai a criança, adolescente, o pai e a mãe. A mãe já está dando força, o pai está lá, fechado, não querendo que mexa, né? Porque ainda é muito nova, tentando me convencer que não pode. E eu fico naquele... no meio ali dos dois, né? Que eu faço? Exatamente. E aí o que acontece? Aí eu explico que realmente está precisando. Depois, você precisa ver a felicidade dos pais. Me agradece pelo bem que ele pôde proporcionar para a filha, sabe? Então, a procura aumentou, assim, em pacientes mais jovens, aumentou, sabe? Em rinoplastia, devido à rede social. Na pandemia, que tinha muita aula online, as pessoas normalmente não se viam tanto, né? Após a pandemia, que começaram a se ver mais, hoje em dia fazem muita selfie, aumentou sim a procura pela rinoplastia. Você falou em relação à prótese de mama. Também, mas não é tão comum. Atualmente o mais comum é a rinoplastia, sim. Como também, vamos dizer, na cirurgia de face. Você está falando em rinoplastia, mas cirurgia de face, hoje em dia existe um padrão que as mulheres a partir dos 40, 42, 45 já estão fazendo muito cirurgia de face, porque se veem mais, estão se expondo cada vez mais, que era uma cirurgia que era feita a partir dos 55, 60 anos se pensava em fazer, hoje em dia já estão fazendo com 40 e poucos anos. É. Eu acho muito legal o resultado do facelift, né? Facelifting, sim. Facelift. Eu vejo, assim, pelo Instagram, aí quando eu vejo os resultados, assim, e com certeza eu vou fazer, fato, não agora. Mas eu acho legal, tipo assim, as mulheres com 60, 70 anos, que quando faz, tipo assim, elas renovam uns 30 anos. É. Eu acho que esse é um período legal de fazer, né? Porque realmente a pessoa tá mais velha ali, com aquela pele já... Acho lindo as rugas também, mas, sim, nossa, a autoestima de uma pessoa que pode diminuir 30 anos, 40 anos de vida, né? Tipo, eu acho genial quando é com as pessoas mais velhas, assim. É. As mais novas eu acho que é demais. É. Mas eu acho que quando você tá ali chegando à velhice, você dá um up de novo, é bom demais. E com sabedoria, né? Com mesmo, você tá com a alma, a experiência de uma pessoa mais velha, mas aqui... Mas então, isso que é o legal da cirurgia plástica. Que cada pessoa tem um pensamento. Isso que você está me falando, sensacional. As pessoas têm que se envelhecer bem. As pessoas 40, 50, a rinoplastia não tem idade. A cirurgia plástica não tem idade. Eu fiz uma cirurgia uma vez, uma paciente com 85 anos. Ela nunca tinha feito nenhuma cirurgia plástica. Só que ela estava com o pescoço mais caidinho, e aí ela falou, doutor Rodrigo, é porque eu gosto de colocar meus colares e aqui tá feio. Então eu fiz a cirurgia de plástica. Ela não fez uma cirurgia para rejuvenescer 10, 20, 30 anos. Ela fez só para tirar o excesso de pele que incomodava ela. Você falou, o normal fazer 60, 70 anos, que rejuvenesce 30 anos. É um pensamento válido também, que muitas pessoas que pensam dessa forma. Como tem muita gente que quando já está nos seus 50, 55 anos, não quer rejuvenescer 20, 30 anos, quer só estar se sentindo bem para a idade. É uma que as pessoas hoje em dia pensam muito, né? A pessoa está com 60, mas quer estar aparentando bem com 60 anos, porque hoje 60 anos é uma jovem. É jovem.
há 50 anos atrás já era uma senhora, né? Hoje A em dia, gente pega fotos de família, assim, não é? nos anos 80, uma pessoa com 40 anos parecia O que homem tinha com 50 70. anos já estava lá se Isso. aposentando. E a pessoa era É. considerada quase uma idosa ali, com 50 60 anos. já era idoso. E Hoje em dia, 60 tem pessoas Tá aí com começando qualidade de vida. isso. Exatamente. correndo maratona. Agora- Meu pai tem 60 anos, meu pai é maratonista. Não é? Então, Pois é. Então, e esse Foi fazer uma começou a correr, corridinha né? na areia com ele, eu quase morri, quase que eu chamei a nada, ambulância. Ele é ótimo. E ele zero. Ele carioca, mora no Rio também. Ah, é? o Ah, pai é aquele... Ele não é carioca, né, brasiliense, mas ele vive a vida de carioca, assim. Toda vez que você passar na orla, ele tá lá, correndo de manhã. É, mas então, e a cirurgia plástica tem isso, as pessoas se sentem bem, uma cirurgia que rejuvenesça 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai fazer essa pessoa se voltar a se sentir bem. É muito comum o paciente, às vezes, estar acima do peso, e aí não tem muita disposição para malhar, faz uma lipoaspiração, já tirou aquela gordurinha, poxa, agora que eu fiz a lipo, vou me cuidar um pouquinho mais, aí já começa a entrar na academia. Então, essa mudança na autoestima da pessoa que me encanta cada vez mais com cirurgia plástica. E são histórias assim que incríveis, que a gente e fica contando o dia todo. Antes nós tínhamos uma visão, né? Hoje a gente tem muita informação. Então, a noção do que é estar saudável mudou muito. Antigamente era um exame de sangue ali, a gente dava uma olhada, o médico falava, ó, tá ok, pronto, você estava saudável. Hoje não, hoje tô dormindo bem, eu me olho no espelho, como que tá a minha autoestima? Então, assim, é um fator. Um cirurgião plástico procurou a gente, né? Um cara excepcional de Minas Gerais. E ele estava com dificuldades dessa nova era digital, assim, cara, eu não me vejo tendo um perfil de chegar e ter que fazer isso, eu sou muito estudioso e tudo mais, e eu não queria expor ninguém, como que eu vou fazer? Eu falei, cara, você vive de grandes histórias. E aí a gente começou a pegar o que ele fazia e ao invés de a gente colocar um antes e depois, a gente mostrava a história real. Então ele fez uma mama de uma mulher que teve um câncer de mama, e aí ela ficou muito preocupada também com a parte estética, porque acaba que isso interfere, mas e aí, eu vou ficar sem mama? Olha, não, você vai fazer a cirurgia e no mesmo dia você já vai sair com a mama reconstituída. E a gente colocou essa mulher para falar e ela pediu pra gente ir pra igreja, para poder filmar ela na igreja falando, e ela se emocionou demais. Lindo esse vídeo. Sim. E ela falando que ela se olha no espelho, que ela tá curada, e se olha no espelho e ela se acha linda, e o marido dela acha ela linda, e que tudo deu certo. E acabou que nós encontramos um gap dentro do perfil dele, do jeito dele de se comunicar, da gente tá falando sobre isso. Ele é muito especialista em deep facelifting também, que é o que ele O mais Deep gosta Lane, sim. de fazer. Grande Dr. Júnior Moreto, um beijo pra você, super ético, eu sou fã dele. Eu fui há um tempo atrás, porque a minha mama, né, eu sou mãe de 2 meninas, Sim. e eu amamentei muito as 2, graças a Deus tive muito leite, mas assim, eu me incomodo, eu falei, eu quero, né, eu dar um upzinho, tô chegando nos meus 40, nos meus 40 eu mereço. E eu fui lá nele, né, meu amigo, tudo. Aí ele foi, me consultou, aí ele falou assim, olha, você tem que colocar silicone. E você não tem, né, não, se eu tirar aqui, você vai ficar sem nada. Aí eu falei, então coloca, quanto que a gente pode fazer, tal, isso aqui. Aí ele falou assim, eu não vou colocar porque eu sou autoimune, eu tenho psoríase. E aí ele falou assim, não, primeiro você vai tratar a sua psoríase e depois nós vamos ver se vai dar certo. Porque pode ser que dê uma rejeição, né? Você tenha mais psoríase, porque... Isso é um corpo estranho, né? Corpo estranho. Então pode ser que ele se proteja mais e aí você te troca um por outro. Sim. Então vamos fazer o seguinte, trata a sua psoríase, né? Vai lá fazer o imunobiológico. E aí depois de um tempo a gente conversa. Eu falei, então me manda um orçamento porque eu já quero resolver tudo. Nem nada, não mandou nada, pra mim tá uma raiva. A parte ética da medicina, assim, é muito boa e muito valiosa, né? Mas é valioso, eu admiro. Exatamente. Isso eu admiro nos médicos também, né? Porque tem muito cirurgião, tem muitos médicos que fazem da medicina um comércio, né? Só que a gente se forma para ajudar, né? A gente quer ajudar os pacientes, a gente tem que tratar os pacientes. Da mesma forma que uma cirurgia que você fosse fazer ia melhorar sua autoestima, você ia se sentir melhor, mas ele não pode fazer uma cirurgia que vai te prejudicar um outro lado.
Então, corretamente, tem que tratar o paciente para depois fazer uma cirurgia. Então, é muito importante a gente ver o paciente como um todo, não só como uma cirurgia a mais, né, um orçamento a mais que você vai fazer. Está certíssimo. Isso, que bom que ainda tem muitos médicos assim, né? E aí, falando desse outro que você tinha comentado, de encaixar, a gente na faculdade, no começo da vida médica, a gente é muito doutrinado a não mostrar resultado, a não fazer propaganda. O médico não era meio proibido. Até 5 anos atrás, a própria Sociedade de Cirurgia Plástica, se você começasse a colocar foto de antes e depois, eles mandavam carta reprimindo, que não podia. Claro que tinha o pessoal que colocava na rede social, mas era antiético até então. Mas só que o paciente quer ver os resultados, né? E aí, com isso, muitos profissionais não médicos começaram a fazer procedimentos estéticos e mostrando resultados assim, torta e direita, no Instagram aberto. Então, assim, eles começaram a ver que tem que mostrar resultado também, né? Claro, não expor o paciente, não mostrar um resultado que o paciente não queira, você tem que pedir autorização do paciente, mas o resultado é importante para o paciente que procura conhecer um pouco do médico também, né? Claro, eu não acho que tem que ir só pelas... o médico tem um Instagram cheio de fotos, tá? Eu acho que você tem que conhecer o trabalho pessoalmente. O que eu sempre recomendo é você ir no médico que você já conheça o trabalho dele, não de Instagram somente, tá? Mas através de pessoas que já operaram com ele, entrar em contato, amigos, conhecidos que já operaram também. Hoje em dia o Instagram é uma ferramenta muito forte, mas assim, sua amiga operou comigo, te deu o meu nome, vou olhar o Instagram dele para conhecer, ver como era. Você já conhece o trabalho dele através de uma outra indicação e vai no Instagram para checar um pouco de referência, saber um pouco mais sobre ele também. Até como meio de comunicação, que é muito importante. A gente recebe muitas perguntas, informações de pacientes que gostariam de esclarecer dúvidas através do Instagram, né? Hoje em dia ninguém mais tem site, né? Não. Quando eu comecei, tinha que fazer o site, ali, e-mail, né? Agora é tudo mais prático. Não tem como fugir, né? Eu fui meu pai, com 1 ano de idade, ele já começou, você tem que aprender a vender. E eu com 5 anos de idade, ele, você tem que aprender a vender. Eu com 10 anos de idade, ele começava a me levar para a indústria e falando, olha, aqui você tem que aprender a vender. Mas eu nem sei o que eu vou querer ser, não importa. Se você for médico, aprenda a vender, porque faz parte. Sim. Eu acho assim que, obviamente, vender é algo muito importante. E o meu pai, como empresário, empreendedor, isso é ainda mais importante. Mas é um pacote, né? Não é só ser médico. Hoje eu imagino que você é médico, gestor, mas você tem que entender de contabilidade, Sim. Tem que aprender de administração, você faz investimentos, manutenções e tudo mais. Né? É que é uma grande, assim, deficiência da faculdade de medicina, né? Porque a gente aprende a ser médico, mas não aprende o que é uma empresa, o que é nota fiscal, o que você tem que gerir. E esse é um grande desafio. Realmente, o médico sai muito preparado para trabalhar, mas não sabe... não sabe ganhar dinheiro, Sim. Não sabe se vender, né? E é importante você saber se vender também. Claro. É o seu trabalho. Com certeza. Né? É claro que você tem que fazer a parte médica, mas você tem que ser recompensado CNPJ, por isso. Né? Você você é um CNPJ. A gente tem funcionários para pagar, então isso é muito importante. E eu sempre comento, eu acho que falta nas faculdades uma matéria de gestão. Como é que você vai gerir uma clínica? Como é que você vai abrir uma empresa? Você tem que abrir uma empresa. Hoje em dia ninguém trabalha mais com nota fiscal, algum recibo, né? Então, essa é uma parte muito importante. Você tem que saber se vender também. O Instagram é uma ótima ferramenta para isso. A rede social é uma ótima ferramenta para isso. E quem domina isso bem, claro, tem um potencial de alavancar ainda mais o número de pacientes e de clientes, né? Potencial. Como que você faz essa questão da gestão na sua clínica? Que você atende no Rio e atende em São Paulo, né? Atualmente, sim. Tá? Eu vou no Rio só de 15 em 15 dias, né? Eu sou do Rio, mas São Paulo me absorveu. Eu vim para cá, montei uma clínica aqui, eu já tinha muitos pacientes de São Paulo. Então, quando eu comecei a vir atender aqui, eu adorei São Paulo, me encantei e me mudei para cá assim que eu pude. Mas continua, ainda tem um apegozinho no Rio. Eu vou lá de 15 em 15 dias. Tá? Eu tenho uma equipe que faz essa parte de administrativo da clínica, né? Porque hoje a minha clínica em São Paulo, né? No Rio tem
um espaço que eu compartilho com a colega médica também, que aí eu atendo lá de 15 em 15 dias quando eu vou, mas a minha gestão toda é aqui, mas eu tenho um time que faz isso tudo para mim, porque para mim o importante é cuidar dos meus pacientes, né? Operar, trabalhar. Então, se eu começo a sair, que eu acho que o que acontece também é isso, tem muitos médicos que querem centralizar, querem fazer tudo, e não dá para eu operar, ver rede social, ver como está o andamento da clínica, contratar funcionário. Então a gente tem que ter uma equipe para cuidar de tudo isso. Delego. Hoje em dia eu delego. Durante muitos anos eu centralizei muito, mas hoje em dia eu não consigo. O meu foco é cuidar dos meus pacientes. Mas mesmo delegando, você precisa saber até para poder analisar e cobrar de quem está fazendo, né? Sim. Não dá para se ausentar do conhecimento ou de se inteirar por tudo que acontece, porque minimamente você, no final das contas, tem que analisar e ver se está tudo correndo da maneira correta. Eu delego, mas tudo passa por mim. Delego... O olho do dono que engorda a boiada. Exatamente, não pode também deixar de qualquer jeito, né? Então eu acho importante, né? Porque quando a gente é empreendedor, quando a gente tem um negócio, a gente tem que ter uma visão de tudo, né? Sim. Então você tem que saber um pouco de tudo, tem que estudar um pouco de tudo, né? Sim. E vocês, médicos, eu admiro muito, a gente sempre está aqui com vários profissionais da saúde, eu admiro muito o dom do estudo que vocês têm, né? É uma sede por aprender muito grande. Então, eu acho que vocês se dedicam muito a estudar, tipo, tudo que precisa, né? Nunca falta a ação para resolver as coisas. Sim, é um estudo constante, né? Você vê, a gente estava falando no início de rinoplastia. A rinoplastia que eu faço hoje é diferente da que eu fazia 10 anos atrás, completamente diferente da que eu fazia quando eu comecei a operar. Esse cirurgião que eu acompanhei durante muitos anos, ele fazia uma técnica que já não se faz mais. Tá? Então, hoje em dia, as coisas evoluem. Você estava falando do deep plane, a cirurgia de face, que hoje em dia a gente faz com os melhores resultados, melhorou muito os resultados da cirurgia de face com essas técnicas novas. Então, são novidades, que até 10 anos atrás não se falava nisso. Né? Então, o que a gente faz hoje, pode ser que daqui a mais 5 anos, a gente não esteja fazendo mais. Então, a gente tem que estar sempre estudando, atualizando, procurando saber um pouco mais de anatomia, de técnicas. Às vezes, um detalhezinho que você cria ali na hora, já surge uma ideia para você mudar, inovar. Hoje em dia está uma chegada dessas tecnologias também que auxiliam muito no tratamento da pele, na lipoaspiração, na retração de pele. Tem tecnologias que ajudam muito no tratamento da flacidez. Às vezes o paciente faz uma lipoaspiração e fica com a pele ainda um pouco flácida. Hoje tem tecnologias que retraem essa pele. Então a gente tem que estar sempre atualizando, né? A medicina é uma constante evolução, né? Se a gente não acompanhar, a gente vai ficando para trás. Então, você que tem um sucesso tremendo, né? Você se formou e tudo mais em uma época que era muito diferente, eu acho, a medicina. Desde 2023, ali no final, a gente trabalhou com muitos médicos, fizemos evento, mas assim, não eventos científicos, mas eventos focados para ensinar gestão, finanças. Fizemos parceria com a XP, para levar isso, emoção, conhecimento de marketing, tudo mais, para profissionais de saúde. Hoje o quesito da concorrência aumentou demais, também o quesito de outras linhas não científicas que vão se aglomerando ficou mais difícil, eu acho. Qual seria o conselho que você daria assim, para um médico recém-formado que quer construir uma carreira na sua área? Assim, qual seria o caminho que você faria hoje se você fosse formado nos dias, por agora, nessa geração, inteligência artificial, internet, concorrência e por aí vai? Sem dúvida nenhuma, tem que ter uma ajuda. Sozinho, o médico não está preparado para entrar no mercado. Até vai batalhar muito, mas o caminho vai ser muito mais longo. Né? Tendo empresas, tendo profissionais que auxiliam nessa gestão, abrir empresa. Hoje em dia, dependendo da empresa que você faz, tem a diminuição de alíquota, então isso tudo é muito importante. O médico, como a gente estava falando, você é muito despreparado. Então, procurar ajuda de empresas que possam auxiliar na gestão, desde a abertura do primeiro consultório, a abertura da primeira empresa, isso eu acho muito importante. Eu acho que isso encurta muito o caminho. Né? Eu sempre falo com os residentes que me acompanham,
medicina é como uma maratona, sabe? Não é uma corrida de 100 metros. Você falou que seu pai corre, né? Uhum. Então, a medicina são pelo menos 42 anos. Quando você se forma, você vai se formar com 24, 28. Você vai parar de trabalhar com 70 anos. Então, não adianta você querer dar um tiro curto, sair fazendo milhões de coisas e não chegar no final. Então, você tem que começar se preparando. Alguns vão se dar um sprint mais rápido, outros mais lentos. Você vai trabalhar 42, 45, 40 anos. Então, se você consegue algum auxílio de pessoas com experiências no preparo, te mostrando os caminhos, com certeza você vai entrar mais competitivo para essa maratona, né? Vai estar mais preparado para isso. É como que alguém que se prepara para isso ou não. Na medicina, você se prepara a atender, mas não se prepara com toda essa estrutura que o médico precisa, né? Avança quem se prepara mais, quem treina mais, quem se suplementa mais, quem tem mais resiliência. Exatamente, é um meio muito competitivo. Hoje em dia forma, não sei o número, mas forma muitos médicos por ano, né? Então, para você entrar num serviço de residência, para você se especializar, é difícil. Então, desde isso, o que acontece? Se o médico termina a faculdade depois de 6 anos, já quer começar a trabalhar. Aí você começa a fazer um plantão, outro, já ganha um dinheiro. Sabe? Diferente de muitas profissões que você forma, você já não está empregado. Para médico, bem ou mal, você vai conseguir dar uns plantões e já consegue se manter. Só que você não pode se acostumar com aquilo. Porque senão você está dando 2, 3 plantões, você para de estudar, você não faz sua especialização. Então o médico tem 2 grandes saltos. É quando você se forma, você não ganha praticamente nada, aí você já começa a dar uns plantões, eu não sei quanto que paga um plantão hoje em dia, mas você já consegue dar uns 3 plantões e viver relativamente bem, tá? Você não está ganhando nada e você consegue ganhar para viver. E outra é quando você se especializa, que aí você tem um outro salto grande, que aí você já vai estar ganhando como especialista, mas para você se especializar, você tem que fazer um período de residência, que você estabiliza também. E o outro maior salto é quando você se consolida na sua carreira, né? Porque aí você já consegue ter um padrão de atendimento muito melhor. Um reconhecimento, credibilidade, autoridade, por aí vai. Isso requer tempo. Sim. Medicina realmente é um maratona. Nós temos uma maratonista na família, minha cunhada, Isadora Rabelo. Sim. E a Isadora, ela trabalha, né, com trabalha com os olhos, ela está se especializando agora como oftalmo, mas ela tem uma resiliência assim, muito bonita de ver, sabe? Assim, ela almeja muito, ela ama muito o que ela faz. Então eu vejo ela muito como uma atleta, né? Ali na medicina. Não é? Sim, renuncia, não vê mais a Isadora nas festas da família, não vê mais a Isadora, abrir mão de muita mas coisa. ela tem que abrir mão para que ela consiga. Daqui a pouco ela vai compensar, mas claro. Nesse momento... E ela, como ela gosta do que faz, ela com certeza vai se dar bem. É diferente uma pessoa que entra para medicina achando que médico ganha dinheiro. A medicina vai ser rico. Não é bem assim, é um mercado muito competitivo. Você vai fazer aquilo durante 40, 50 anos, então você tem que amar muito o que você faz. Se você não ama, você vai ficar como a maioria, muitos médicos que não vão muito à frente, vão continuar dando plantão, vão ser especialistas assim. Tem qualidade de vida reduzida, né? Eu acho que o segredo do sucesso é você amar o que você faz, né? E aí você vai fazer com cada vez mais prazer, e você vai estar sempre estudando, evoluindo, melhorando as técnicas, participando de congressos, você tem que estar procurando sempre evoluir, né? Porque a vida é uma constante evolução, né? Sim. E na questão pessoal, né? Vamos lá, você é um cara que estuda muito, né? Tá aí hoje, né, consolidado, uma referência no Brasil inteiro. Mas como é que é a questão familiar mesmo? Como que você consegue equilibrar, né? O que eu não abro mão é viajar com a minha família pelo menos 2, 3 vezes por ano, né? Porque a viagem é aquele momento que você fica o tempo todo. Claro que durante a semana eu saio cedo, meu filho sai para estudar, minha filha tem escola, você não está integrado ali. Tá? E o que eu acho que eu mais valorizo é esse momento que a gente está unido. A gente viaja, eu não tiro férias de um mês, porque não dá para parar um mês, mas pelo menos 3 vezes por ano a gente para uns 12, 15 dias
E é aquele momento que a gente está ali desde acordar, de dormir, fazer a programação toda junta. Eu acho que isso vai ficar na memória deles para sempre, né? Então, Sim. durante o ano, assim, durante o meu trabalho, realmente é difícil eu estar tão presente. No final de semana, hoje em dia, a maioria dos finais de semana eu não opero, nem trabalho, né? Então, eu procuro estar sempre em casa. Minha esposa me dá uma ajuda muito boa também na clínica, ela ajuda a organizar, então estou sempre com ela. E os meus filhos é isso, eu tento estar o mais presente possível com eles, mas eu acho que o que mais, assim, mantém o nosso zelo são as viagens, né? Que é uma coisa que a gente está sempre muito unido e consigo estar sempre bem próximo deles. Você é filho de médico, né? Então, Sim. você sabe como administrar e eu acho que o seu pai te inspirou muito como pai. Eu acho que a admiração foi tão grande que você foi para medicina também. Sim, sim. Então, foi. com certeza, você está criando isso com seus filhos também, que é uma base muito importante, né? Acho que não tem como. Pena que meu filho não quer fazer medicina, né? Eu acho que ele veio tanto trabalhando tanto. Aí, O que ele quer fazer? Ele quer ir para a área de business, economia, mercado. Mas legal, eu acho que era boa. Eu, desde pequenininho, eu sempre quis ser médico, né? E o meu filho, eu vi que ele não gostava de sangue, não queria muito. E como eu te falei, não adiantava eu forçar ele a ser, porque ele seria um médico frustrado. Sim. Para agradar, não queria que fizesse uma coisa para me agradar. É claro que a gente quer que o filho siga, né? A gente vai construindo um caminho para isso. Mas assim, eu quero que ele seja feliz, né? Minha filha, eu acho que tem mais jeito. Eu acho que talvez ela siga por esse caminho. Siga o DNA familiar. Mas eu acho que tem que fazer o que gosta, né? A vida a gente tem que fazer o que gosta, porque assim a gente vai ser feliz e vai... Então é um caminho muito longo, né? Para ficar num sacrifício. Eu não vejo meu trabalho como sacrifício, por mais que eu trabalhe muito, né? Minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela falava, Rodrigo, nunca vi ninguém trabalhar igual você, que ela não tinha muitos médicos próximos, né? Eu falei, não é possível que você trabalha tanto, nunca vi ninguém trabalhar assim. Mas para mim não era um trabalho, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? Então, eu acho que isso que é importante para você ser feliz também, fazer o que gosta. Eu acho que eu tô há 2 meses trabalhando todos os dias, sábado, domingo, e aí eu tô em casa, e às vezes, as meninas entram na piscina ali, eu vejo que não tá precisando de mim, eu vou de mansinho, pego meu computador e começo porque eu gosto demais. E não é? É como se eu estivesse vendo uma série, fazendo qualquer outra coisa. Eu também tenho o privilégio de ter encontrado, né, aquele trabalho que é empolgante, que libera dopamina ao estar realizando. Exatamente. Uma pessoa que trabalha com o que não gosta, ela não está muito diferente de um presidiário, né? Basicamente, exatamente. Ela só tem uma folga aí no final de semana, mas ela tá igual, ela tá presa a algo que ela não gosta e não queria estar. É aquela que já está no domingo, já está preocupado porque vai trabalhar no dia seguinte, então... Ele só sai 2 vezes, uma vez, né, na semana, 2 e volta pra cela de novo. Exatamente. É ruim. Então, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Para quem não sabe, pessoal, hoje é sexta-feira, quantas horas? Deixa eu ver. São 7h20. 7h20 da noite, esse episódio é gravado, né? Mas que honra de te receber nesse horário. Quem conhece São Paulo sabe que sexta-feira já é caótico e sexta-feira no final do expediente, então, que honra. Ele já tá no 348 aqui, louco pra ir lá na adega, comprar um vinho. A esposa dele já tá aqui, vai aproveitar o restaurante. Mas agradeço muito, sei do tempo, que é super corrida, sua agenda. E fico muito grata de você achar um espacinho ali para estar aqui com a gente numa sexta-feira. Muito obrigada. E venha sempre ao Doc Talk, né, para que a gente possa abordar outros temas e conversar mais. A casa que é sua. Tá, muito obrigado pelo convite. É sempre bom poder bater papo, falar um pouquinho da experiência, né, para os jovens médicos que estão chegando e para as pessoas que têm curiosidade também sobre cirurgia plástica. É sempre bom a gente poder passar informação. Hoje em dia, informação é o que mais importante, né? As pessoas veem um detalhe que a gente fala, um recado que a gente consegue deixar para alguém, poder ajudar de alguma forma, é sempre importante poder, para mim é sempre importante poder colaborar. Eu agradeço então o convite e essa oportunidade. Muito obrigado. Depois eu quero ir lá na sua clínica para conhecer. Vai ser um prazer. E quem quiser encontrar, né, o Mangaravite no Instagram. @dr Rodrigo Mangaravite.
Vai ser facinho, gente, ó. Tá ali, já tá... Muito obrigada a todos vocês que estão aí curtindo o Doc Talk, dando essa audiência para nós. Curte, compartilhe, coloca o sininho aí, né, para estar nas notificações. E até o próximo, se Deus quiser.